Voltamos falando sobre o inquérito policial, agora vendo a característica da indisponibilidade do inquérito policial. É a característica de número 7, que você anota no seu caderno. Indisponibilidade do inquérito é o que vamos aprender agora. Característica de número 7 do inquérito policial é a indisponibilidade do inquérito policial. Esta característica está no artigo 17 do CPP, que você acompanha na sua tela. Olha o que está escrito no artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. O artigo 17 está indicando que não pode o delegado de polícia determinar o arquivamento do inquérito policial. Logo, o encerramento do inquérito não pode ser determinado pelo delegado de polícia, não é ele quem arquiva o inquérito. O arquivamento do inquérito policial ocorrerá a requerimento do Ministério Público e por decisão judicial. Anote então, em relação a esta característica, que o artigo 17 do Código de Processo Penal deixa muito claro que o delegado de polícia não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Se o inquérito, então, não foi suficiente para colher os indícios de materialidade e autoria de uma infração penal, se este inquérito já tramita há algum tempo e, no entanto, não foi suficiente para a colheita destes indícios, chega o momento do inquérito encerrar. E o encerramento se dá por meio do arquivamento, que não é uma decisão da autoridade policial, que não é uma decisão do delegado. O arquivamento do inquérito ocorrerá a requerimento do Ministério Público e por decisão judicial. Acompanhe comigo qual é o procedimento do arquivamento previsto no Código de Processo Penal. Você precisa entender quais são as alternativas que tem o Ministério Público quando recebe o inquérito policial, quando tem o inquérito policial em suas mãos. Acompanhe o esquema comigo na tela. O inquérito policial, você já sabe, tramita na Polícia Judiciária. Nós temos um inquérito tramitando na Polícia Judiciária. Então, o inquérito tramita na Polícia Judiciária. E encerrado o inquérito policial, ele é remetido ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na figura do juiz, é o destinatário inicial do inquérito. Encerrado o inquérito policial, haverá a devida remessa ao Poder Judiciário. Havendo remessa ao Poder Judiciário, o inquérito será posteriormente remetido ao Ministério Público. O Ministério Público é o destinatário final do inquérito policial. Acompanhe então. O inquérito é concluído, a autoridade policial elabora um relatório, o inquérito é remetido ao Poder Judiciário e do Poder Judiciário este inquérito é remetido ao Ministério Público. Chegando ao Ministério Público, o promotor de justiça ou o procurador da República terá várias alternativas. Qual é a primeira alternativa que tem o membro do Ministério Público quando recebe o inquérito policial? A primeira alternativa do membro do Ministério Público é o oferecimento da denúncia. Recebido o inquérito policial, poderá o membro do Ministério Público oferecer a denúncia. A primeira alternativa, portanto, que tem o membro do Ministério Público é oferecer a denúncia. Isso vai ocorrer quando o inquérito colher os indícios de materialidade e autoria da infração penal. Colhidos os indícios e remetido o inquérito ao Poder Judiciário e posteriormente ao Ministério Público, caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia porque os indícios de materialidade e autoria já estão presentes e a ação penal pode ser instaurada no Poder Judiciário. Qual é a outra alternativa que tem o Ministério Público? É a alternativa de requisição de novas diligências. Requisição de novas diligências. É a segunda alternativa que tem o Ministério Público.
requisição de novas diligências. Pode ser que o inquérito não tenha ainda colhido os indícios suficientes de materialidade e autoria. Pode ser que o Ministério Público entenda que aquilo que existe no inquérito policial ainda não é suficiente para o oferecimento da denúncia, ainda não é suficiente para a instauração da ação penal. O que fará então o Ministério Público? Requisitará novas diligências à autoridade policial. E você aprendeu que diante da requisição dessas diligências pelo Ministério Público, não pode a autoridade policial se negar a cumprir as diligências. Logo, a segunda alternativa do Ministério Público é a requisição de novas diligências à autoridade policial. A terceira alternativa do Ministério Público é a que nos interessa neste momento. É a alternativa de requerimento do arquivamento do inquérito. Requerimento do arquivamento do inquérito. Já já nós vamos ver por que o Ministério Público requer o arquivamento. Quais são os motivos para que o Ministério Público possa requerer o arquivamento? É hora de o inquérito se encerrar. É hora de o inquérito acabar. Este encerramento ocorrerá por meio do arquivamento do inquérito policial. Já já a gente vai ver os motivos para este arquivamento. E uma quarta alternativa que tem o Ministério Público, a quarta alternativa do MP, é a alternativa de requerer a declinação de competência. Requerer a declinação de competência. Vinícius, quando é que isso vai ocorrer? Quando é que o Ministério Público requer a declinação de competência? Quando o membro do Ministério Público entende que não é de competência daquele juízo a apuração daquela infração penal. Se o membro do Ministério Público entender que aquela infração penal é de competência de outro juízo, pedirá ao juiz para declinar a competência, para que os autos sejam remetidos a este outro juízo supostamente competente para o julgamento da infração penal. Veja, portanto, que o Ministério Público tem algumas alternativas quando recebe os autos do inquérito policial. Neste primeiro momento, nos interessa o requerimento do arquivamento do inquérito. É o que nos interessa neste momento, vendo a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Por que nos interessa o requerimento do arquivamento do inquérito? Para que a gente possa aprender que o arquivamento do inquérito policial é determinado pelo juiz, a requerimento do Ministério Público. Quem pede o arquivamento é o Ministério Público. Quem determina o arquivamento é o juiz. Anote comigo, portanto, o arquivamento do inquérito policial, o arquivamento do inquérito policial ocorre a requerimento do Ministério Público, ocorre a requerimento do Ministério Público e por decisão judicial. E por decisão judicial. Portanto, é o Ministério Público quem pede e o juiz decide pelo arquivamento do inquérito policial. E veja comigo, o delegado de polícia não pode determinar o arquivamento do inquérito, ou seja, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito de ofício. O inquérito é arquivado a requerimento do Ministério Público e por decisão do juiz. Sendo que o Ministério Público não pode determinar o arquivamento do inquérito, porque ele deve pedir ao juiz. Logo, não pode o Ministério Público determinar o arquivamento do inquérito de ofício. O juiz também não pode determinar o arquivamento de ofício. O juiz decide pelo arquivamento, mas não decide de ofício, porque depende do requerimento de alguém. Quem requer é o Ministério Público, então o juiz decide pelo arquivamento. Não pode o juiz decidir pelo arquivamento do inquérito policial sem o requerimento do Ministério Público. O arquivamento não pode ocorrer de ofício por parte do juiz. Logo, não pode o delegado arquivar de ofício, não pode o Ministério Público arquivar de ofício e não pode o juiz arquivar de ofício, porque o juiz depende do requerimento do Ministério Público para a decisão de arquivamento do inquérito policial. E agora você precisa saber quais são os motivos
para que um inquérito seja arquivado? Quais são os motivos para que o inquérito policial seja arquivado? É o que vamos ver agora. Motivos para o arquivamento do inquérito policial. Motivos para o arquivamento do inquérito policial. Quais são os motivos para o arquivamento do inquérito policial? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar os motivos sem estudar, por enquanto, as consequências da decisão de cada tipo de motivo. As consequências da decisão de arquivamento referentes a cada tipo de motivo não vamos ver agora. Vamos ver quais são os motivos e depois vamos ter um tópico específico sobre arquivamento em que vamos ver as consequências da decisão relativa a cada motivo para o arquivamento do inquérito policial. Qual é o primeiro motivo para o arquivamento do inquérito policial? O primeiro motivo, letra A, é a chamada ausência de justa causa. Ausência de justa causa. É o primeiro motivo para se arquivar o inquérito policial. Ausência de justa causa. Vá se acostumando com a expressão justa causa no processo penal. Ela vai ser muito utilizada ao longo do nosso curso. A expressão justa causa em processo penal significa indícios de materialidade e autoria. Quando o inquérito não foi suficiente para a colheita dos indícios de materialidade e autoria, dizemos que ocorre ausência de justa causa. Aquele inquérito não foi suficiente. Saiba que no Brasil o índice de elucidação das infrações penais é muito pequeno, é muito baixo. É comum o inquérito tramitar durante muitos anos entre a delegacia, o Poder Judiciário e o Ministério Público, voltando para a delegacia novamente para novas diligências. É muito comum que esse inquérito tramite durante muitos anos, porque a polícia não consegue elucidar a infração penal. Chega uma hora que o Ministério Público cansa e pede o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa. Falar em justa causa no processo penal significa falar em indícios de materialidade e autoria. A justa causa no processo penal significa indícios de materialidade e autoria. Se faltou justa causa, é porque não estão presentes os indícios de materialidade e autoria. O Ministério Público, então, pede o arquivamento do inquérito policial. Não há mais esperança. As diligências já foram esgotadas, aquilo que a polícia tinha que fazer para elucidar o fato já fez e o fato não foi elucidado. Resta ao Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial. Acompanhe comigo o segundo motivo para se pedir o arquivamento do inquérito policial é a manifesta atipicidade do fato. Manifesta atipicidade do fato. Manifesta a tipicidade do fato. O fato não constitui crime. O fato evidentemente não constitui crime. É manifesta a atipicidade do fato. O Ministério Público, então, pede o arquivamento e o juiz decide pelo arquivamento. Se o fato é atípico, se ele não é crime, não há sentido na instauração da ação penal. Por isso, o pedido de arquivamento. Qual é o motivo mais comum, motivo do dia a dia, em que o Ministério Público pede o arquivamento por atipicidade do fato? É muito comum o membro do Ministério Público aplicar o princípio da insignificância, dizendo que aquele caso específico não merece a incidência do direito penal. Um furto de R$15, um furto de R$20, valores insignificantes, valores ínfimos para o direito penal. O Ministério Público pede o arquivamento, o juiz decide pelo arquivamento. Lembrando a você que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material do fato. Excluída a tipicidade material, porque a violação ao bem jurídico é irrelevante, o fato será atípico e o inquérito será arquivado. Manifesta a tipicidade do fato é o segundo motivo para se arquivar o inquérito policial. Terceiro motivo para o arquivamento do inquérito é a manifesta causa excludente da ilicitude. Manifesta causa excludente da ilicitude.
Manifesta causa excludente da ilicitude. As causas excludentes da ilicitude estão elencadas no Código Penal, no artigo 23. Lá, nós temos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Outras causas excludentes da ilicitude estão espalhadas pela parte especial e pela legislação extravagante. Existem ainda causas supralegais, como o consentimento do ofendido. O fato é, havendo manifesta causa excludente da ilicitude, o inquérito policial será arquivado. Depois nós vamos estudar as consequências deste arquivamento. Que tipo de coisa julgada nós teremos na decisão que arquiva o inquérito por manifesta causa excludente da ilicitude? Vamos ver isso. Por enquanto, fique sabendo que a manifesta causa excludente da ilicitude é uma causa para o arquivamento do inquérito policial. Mais uma situação de arquivamento do inquérito, letra D, manifesta causa excludente da culpabilidade. Manifesta causa excludente da culpabilidade. Salvo inimputabilidade por doença mental. Salvo inimputabilidade por doença mental. Manifesta causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade por doença mental. Quando é que nós temos causas excludentes da culpabilidade? Nosso Código Penal também indica causas excludentes da culpabilidade, como, por exemplo, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, a inexigibilidade de conduta diversa. Quando isso for manifesto, isso será motivo para o arquivamento do inquérito policial. Só tome cuidado com uma coisa. Se houver inimputabilidade por doença mental, o inquérito não é arquivado. No caso de inimputabilidade por doença mental, a ação penal é instaurada se existirem os indícios de materialidade e autoria. Isso porque a inimputabilidade por doença mental permite, ao final do processo, a aplicação de medida de segurança. É possível a instauração da ação penal e, se demonstrada a autoria, a medida de segurança se faz necessária, será aplicável. Existe uma ação penal que nós denominamos de ação de prevenção penal, que é a ação penal instaurada contra o inimputável por doença mental. Como é que nós chamamos a ação penal instaurada contra o inimputável por doença mental? É a chamada ação de prevenção penal. A ação de prevenção penal é a ação penal instaurada contra um inimputável por doença mental. Ao final do processo, o juiz, se for o caso, aplicará uma medida de segurança. Letra E. Qual é o outro motivo para se arquivar o inquérito policial? É a causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Mais um motivo para se arquivar o inquérito policial. Causa extintiva da punibilidade. O Estado perdeu o direito ou perdeu o interesse de aplicar a pena. Foi extinta a punibilidade. Isso é motivo para se arquivar o inquérito policial. Exemplo do dia a dia de arquivamento do inquérito em virtude de causa extintiva da punibilidade. Prescrição do crime. O exemplo do dia a dia é a prescrição do crime. É muito comum o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial porque o crime prescreveu. Muito tempo já se passou, houve a prescrição. O inquérito é arquivado com base numa causa extintiva da punibilidade. Então você anotou no seu caderno os motivos para o Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz, decidindo pelo arquivamento, esse arquivamento ocorrerá. O inquérito será arquivado. Em outro bloco, veremos o que ocorre quando há divergência entre o Ministério Público e o juiz. E se o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz entender que não é o caso de arquivamento? Isso vamos ver mais para frente. Por enquanto, você tem que saber que para o arquivamento é necessário o requerimento do Ministério Público e a decisão judicial.
Agora você precisa conhecer exceções a esse procedimento. Quais são as exceções a esse procedimento? Primeira coisa, crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, não é o Ministério Público quem requer o arquivamento do inquérito policial. Nos crimes de ação penal privada, o arquivamento do inquérito é requerido pelo ofendido ou pelo representante legal ao juiz. O ofendido ou o representante legal podem requerer o arquivamento ao juiz nos crimes de ação penal privada. É a primeira exceção que nós temos a este procedimento. A segunda exceção a este procedimento diz respeito ao inquérito que é arquivado no âmbito do próprio Ministério Público. E aí, não falamos de inquérito policial, e sim um inquérito que é instaurado no próprio Poder Judiciário. Acompanhe comigo. Existem situações em que o inquérito é instaurado no próprio Poder Judiciário, porque o autor da infração penal tem foro por prerrogativa de função. Havendo instauração deste inquérito no Poder Judiciário, inquérito este chamado pelo STF de inquérito judicial, instaurado no Poder Judiciário, quem é o legitimado para oferecer a denúncia? O legitimado é o Procurador-Geral, é o chefe do Ministério Público. Por exemplo, imagine que um deputado federal pratique uma infração penal. O oferecimento da denúncia ocorrerá por meio do Procurador-Geral da República. Ele será a pessoa com a atribuição de subscrever, de assinar esta denúncia. É o Procurador-Geral da República quem oferecerá a denúncia contra um deputado federal. Isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E neste caso, a lei permite que no caso de arquivamento do inquérito, este inquérito seja arquivado no âmbito do próprio Ministério Público. Porque, neste caso, considerando que é o Procurador-Geral quem oferece a denúncia, se ele entender que é o caso de arquivamento, e se ele pedisse ao Poder Judiciário este arquivamento, não haveria sentido no Poder Judiciário dizer que não é o caso de arquivamento, porque o Poder Judiciário não poderia obrigar o Procurador-Geral a oferecer a denúncia. E se o Poder Judiciário não concordasse com o arquivamento pedido pelo Procurador-Geral, será que poderia o Poder Judiciário obrigar o Procurador-Geral a oferecer a denúncia? Jamais. O Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a oferecer a denúncia. Sendo assim, é mais prático que o arquivamento ocorra no próprio Ministério Público, já que seria inútil requerer o arquivamento ao Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário obrigatoriamente deveria aceitar o pedido de arquivamento. Para abreviar o procedimento, a lei permite que o inquérito possa ser arquivado no âmbito do próprio Ministério Público. Vinícius, onde está isso? Isso está em duas leis. Anote no seu caderno. O artigo 12, inciso 11 da Lei 8625 de 93, Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, e o artigo 62, inciso 4, da Lei Complementar 75 de 93, lei que rege o Ministério Público Federal. O que ambos os artigos vão lhe dizer? Ambos os artigos vão lhe dizer que no caso de ação penal originária, no caso de foro por prerrogativa de função, se o Ministério Público entender que é o caso de arquivamento do inquérito, este arquivamento ocorrerá no âmbito do próprio Ministério Público. Não haverá requerimento de arquivamento ao Poder Judiciário. Anote no seu caderno, portanto. No caso de foro por prerrogativa de função, sendo a hipótese de ação penal originária, que é aquela que já inicia da segunda instância em diante, ou na segunda instância, ou nos tribunais superiores, sendo a hipótese de ação penal originária, o inquérito será arquivado no âmbito do próprio Ministério Público. O inquérito será arquivado no âmbito do próprio Ministério Público, sem a necessidade de requerimento ao Poder Judiciário, sem a necessidade de requerimento ao Poder Judiciário. Fácil. Você aprendeu, então,
a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Ainda temos muito a falar sobre inquérito. Estamos vendo as características do inquérito. No próximo bloco, continuamos com o tema inquérito policial.